estilos, quais são 7 estilos universais, e hoje nós vamos falar de cores. Como fazer essas cores de uma forma harmônica, né? Quando você decidir usar uma roupa, você fala assim, eu tenho certeza o que eu estou fazendo faz sentido, né? Porque às vezes a gente fica tão com medo de usar cores, com medo de errar, de não estar harmônico, de não fazer harmonia, fala assim, não vou usar, o que eu vou fazer? Vou usar o preto, vou usar o branco, eu vou usar azul marinho, porque não tem erro. Então, essa técnica que eu vou ensinar hoje é para não ter mais esse medo de fazer combinações assertivas, e essa mesma técnica, gente, as pessoas usam para fazer interior design, decoração de casa. É a mesma técnica usada, se você for usar, por exemplo, você vai montar um flyer, você vai montar o seu design, o seu logo para a sua marca, essas combinações de cores é a mesma ideologia, a mesma técnica usada tanto para vestir roupa, como para fazer interior design, ou se você quiser montar o seu logo, né, com mais de uma cor, 2 cores, por exemplo. Então, é a mesma teoria. Então, eu vou explicar, e no final da aula eu vou explicar também. Talvez tem pessoas que querem decorar a casa, né, e fala, Bárbara, estou sem ideia como decorar minha casa agora, eu gosto de tal cor, mas eu não sei quais são as outras cores que combinam com essa cor aqui. Eu vou falar no final da aula como usar os apps e como usar também o website para fazer essas combinações. Não sei vocês, mas eu fico eu vou por tempos da minha vida. Às vezes minha casa está decorada, por exemplo, amarelo e cinza e branco. Já tem anos que está amarelo, cinza e branco. Cansei, agora eu quero mudar. E eu sempre vou nesse website para ter novas ideias de combinações, para ver o que vai fazer sentido. Quando vocês forem escolher, por exemplo, um cartão de visita da sua marca ou do seu nome, qual que é a intenção que você quer passar quando você entregar seu cartão? Você for fazer uma apresentação de uma empresa, então as cores têm sentido para tudo nessa vida, da roupa que a gente usa até o cartão que a gente entrega para uma pessoa. Então, você sempre tem que pensar assim, qual que é a mensagem que eu quero entregar para os meus clientes ou para as pessoas que vão me ver com essa cor de roupa? Eu quero tranquilidade, eu quero passar autoridade, eu quero transmitir alegria, por exemplo. Eu vou me dar como exemplo. A minha casa, eu quero que transmita alegria, mais elegância. Então, eu trouxe muito o branco, porque o branco tem muita elegância, mas o amarelo é alegria. As pessoas que gostam de amarelo, normalmente, são pessoas bem extrovertidas, são pessoas bem alegres. Ah, não, Bárbara, eu quero passar um ar de distância e de elegância. O que a pessoa vai vestir? Branco e preto. Ela não quer aquela proximidade. Então, são pessoas que usam cores mais escuras. Pessoas que vão para as cores mais vibrantes, alegres, transmitindo a personalidade dela. Eu quero que o mundo me veja feliz, alegre. Eu vejo muitas pessoas também que são super mega alegres, extrovertidas, para cima, e estão usando as cores que não estão de acordo com sua personalidade. Eu vejo isso demais. Lógico que pessoas extrovertidas, gente, elas acabam se sobressaindo até usando preto, porque a personalidade dela é muito outgoing. Mas também tem aquela pessoa que é mais quietinha, mais reservada, mais calminha, e às vezes está usando aquelas roupas bem pesada, preta. Não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. Então, a gente sempre tem que ter em mente qual é a mensagem que eu quero que o mundo me veja. Sou reservada, sou mais profissional, sou mais alegre, eu sou uma mulher mais romântica, mais delicada. As cores conversam. Porque quando as pessoas nos veem, assim, nossa, sem você abrir sua boca, você não abriu, a pessoa não teve a oportunidade de conversar com você ainda, para entrevista de trabalho, uma apresentação em um palco, ou até mesmo um video call. Qual é a mensagem que eu quero passar? Porque quando as pessoas nos veem, 60% do nosso cérebro já capta a imagem daquela pessoa. Imagina, 60% é muito. Só se você sem abrir a sua boca. 40% vai ser o seu body language, né? Como você conversa, e sua fala. Às vezes as pessoas nem têm a oportunidade de falar com a gente, eles só vão ter a percepção
de como a gente está nos vestindo. Então, a gente tem que acertar muito com o nosso estilo, o nosso biotipo, e acertar muito com a transmissão das cores. Qual é a mensagem que eu quero passar para essas pessoas? Gente, vou esperar mais 3 minutinhos. Tinha muitas pessoas inscritas no Brasil também, só que no Brasil agora são 9 horas da manhã. Não sei se as pessoas se perderam aí no tempo, mas eu não vou deixar vocês esperando muito, não. Vou começar a aula de qualquer forma. Vocês têm alguma pergunta? Já que eu estou com vocês duas, vocês têm alguma pergunta para fazer antes da gente começar? Pode perguntar. Não, para mim tá tudo claro, por enquanto. Obrigada. Então tá, perfeito. E a Para última mim aula... também. Ótimo. Perfeito, na última aula, antes dessa, nós falamos, Márcia, de como usar o Pinterest. Hoje eu vou ensinar um pouquinho, bem no final da aula, porque essas combinações que eu vou falar de cores, o Pinterest, o que a Anne não perdeu essa aula, acho que ela entendeu a aula todinha. O Pinterest é uma ferramenta igual ao Google. Tudo que você imaginar de combinações de roupa, de casa, decoração, estilo de roupa, estilos que você quer agregar para sua vida, vai para o Pinterest e você vai usar o Pinterest como uma ferramenta de busca, como o Google. Por exemplo, Bárbara, eu comprei uma blusa, por exemplo, amarela. E, Bárbara, eu não sei usar amarelo com outra cor. Então, você vai colocar lá no Google, blusa amarela, ou em inglês ou em português. Eu sempre procuro as duas línguas, porque às vezes aparecem imagens diferentes. Blusa amarela com calça jeans estilo casual. Vai te dar várias opções no Pinterest. O que você vai fazer? Você vai começar a criar pastas. Me vejo usando assim. Você pega aquela imagem, né? E você vai salvar nessa pastinha. Por que eu falo? Quanto mais você pratica o seu olhar para imagens, mais você vai se transformar uma pessoa criativa. Mais looks você vai conseguir criar, né? Então, use e abuse do Pinterest. E vai criando pastas. A Anne, eu acho que ela recebeu esse documento depois da aula, mas eu dei o exemplo. Roupas para verão. Tudo que você vai achando na sua busca, você vai salvar nessa pastinha do verão. Roupas para turismo, roupas casuais, roupas para sair à noite. Vai praticando, vai criando e vai salvando as pastas separadas. Cada pasta é para um assunto. Uma é para roupa casual, outro vai ser para holiday, principalmente nós que moramos aqui no lugar frio. Não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de se vestir como nós nos vestíamos antigamente no Brasil, que era de uma forma, porque a roupa é de calor. Se você chegar nesse ponto, que você, Bárbara, não sei mais como criar looks para verão, eu tenho uma dificuldade, porque eu moro aqui. Vai no Pinterest, faz uma pesquisa e vai procurando imagens que você se enxerga vestindo e salva na pastinha. E vai salvando nessa pastinha e deixa lá para você. Quando você for numa loja, eu tenho a minha pastinha, por exemplo, looks, roupas que eu quero comprar. E eu faço a minha pesquisa no Pinterest, o que eu faço? Eu salvo, quando eu for fazer o meu personal shopping, eu olho na minha pastinha os itens que eu quero comprar. Para eu não ficar comprando coisas aleatórias que não tem nada a ver com o meu estilo, não tem nada a ver com minhas cores. Então, eu tenho essa pastinha só para me guiar, para eu comprar exatamente o que eu preciso, exatamente o que eu quero. Tudo bem? Eu vou começar a apresentação para vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e depois você só escreve aqui na caixinha do lado se vocês estão conseguindo, sim, ver a minha tela, tá bom? Vamos aqui, compartilhar a tela. Share. Garotas, vocês estão vendo uma página branca de apresentação? Estou vendo uma com a sua foto escrita Max My Style. Isso, é essa mesmo. Então, tá tudo certinho. Eu também estou vendo tudo. Tá, perfeito. Você já me conhece, eu sou consultora de imagem e estilo, sou especialista em teste de coloração pessoal. O que é o teste de coloração pessoal? É quando a pessoa descobre qual a cartela de cores, qual a estação do ano, se ela é primavera, se ela é verão, se ela é outono, inverno. Ai, Bárbara, por que eu preciso saber disso? Você sabendo quais são as cores que te proporciona para a sua pele, você vai trazer o melhor da sua beleza natural, ao invés de você esconder. Tá? Eu vou explicar um pouquinho lá na frente, um pouquinho melhor sobre o teste de coloração pessoal. Eu faço atendimento online,
para todo o Brasil, para todo mundo. E também em Londres, dependendo do local que a minha cliente vive, eu atendo sim na casa da minha cliente, é um atendimento que eu vou na casa, e o personal shopping tem duas formas, eu faço personal shopping online, ou eu faço personal shopping com a pessoa na loja, realmente depende o que a minha cliente prefere. E hoje, como eu falei, a nossa terceira aula, nós vamos falar das cores, como usar o círculo cromático. Círculo cromático é esse círculo, como vocês estão vendo aí, eu estou segurando aqui na minha mão, e ele vai girando para fazer as combinações. Ele gira. Tem ele físico, igual eu estou segurando aqui, tá vendo? Ele gira, vai girando. Ou tem ele digital. A dica que eu vou dar para vocês usarem, tanto para fazer decoração de interior de casa, ou para fazer combinações para vocês com as suas roupas, eu vou indicar o digital, eu vou indicar o WAP, tá bom? Porque eu acho mais fácil você ter o digital, que você pode usar o digital dentro da loja, né, em qualquer lugar que você tiver. Então, é mais fácil que carregar esse círculo cromático aqui dentro da bolsa, né? Círculo cromático nos looks, aprenda como combinar as cores. Você sabia que a cor é a primeira coisa que chama atenção na roupa? Por isso é tão importante aprender a usar o círculo cromático nos looks. Além de te auxiliar na composição da sua imagem pessoal, as cores também transmitem emoções, por isso é muito importante você saber qual as cores que você quer usar. Porque qual é a emoção que você quer despertar em outra pessoa, né? Qual que é a importância do círculo cromático nos seus looks? O círculo existe para facilitar as combinações de cores de uma forma harmônica, como eu tinha mencionado para vocês. Assim, fará combinações de cores estando mais assertivas. Porque muitas pessoas, igual eu falei, ai, Bárbara, eu vejo essas fashionistas no mundo da moda com essas cores nada a ver. Gente, as cores que essas pessoas profissionais usam têm a ver. Elas estão, sim, usando o círculo cromático. Esse é um estudo, eu não vou dentro desse estudo, porque vai demorar muito, a parte técnica, mas esse estudo é muito, muito, muito antigo. E por isso, sim, quando você vê essas pessoas na passarela, ou pessoas que fazem design de roupa, todas as cores que elas colocam ali têm a ver, elas estão, sim, conversando entre si. Então, o círculo cromático é nada mais, nada menos, um instrumento para facilitar você a entender quais das cores que combinam, igual eu falei, ela vai girando, vai girando, vai girando, para fazer as combinações certas. Teoria das cores e o círculo cromático. As cores estão por tudo e podem ser usadas a nosso favor, sejam para transmitir mensagens ou sensações. Elas são faixas de ondas visíveis ao olho nu, são produzidas na retina através da luz refletida ou difundida pelos objetos. Parece confuso na teoria, mas com um pouquinho de prática é possível transformar o círculo cromático em um aliado. Dentro da teoria das cores, temos as cores primárias, lógico, nós aprendemos isso na escola, não sei se vocês lembram na aula de artes, né? Quais são as cores primárias? É o amarelo, vermelho e azul. Essas são as cores primárias, certo? Cores secundárias são formadas pela mistura das cores primárias. E as cores terciárias são as misturas das cores primárias com as secundárias. Isso aqui é a única parte técnica que eu vou falar com vocês, só para fazer um pouquinho de sentido lá na frente, tá bom? Então, gente, o círculo cromático, tá vendo esse círculo todo aí? Ele é um formato de uma pizza. E essa pizza é dividida em 12 fatias, certo? Você pode ver que lá na ponta do círculo cromático, as cores são mais claras e mais abertas. No meio, ela vai dar uma fechadinha nos tons, tá vendo? Tem vários tons de verde, vários tons de amarelo, vários tons de laranja e assim vai. E quanto mais para o meio, os tons vão ficando mais escuros, mais fechados, mais tensos. Então, por exemplo, um tom de azul que fica bom para uma pessoa, talvez aquela pessoa vai ficar melhor com um tom de azul claro, que outras pessoas vão ficar com médio, outras pessoas vão ficar com um tom de azul mais escuro. Por isso que é importante fazer o teste de coloração para saber se as tonalidades suaves, as médias ou as intensas,
que ficam melhor para o seu tom de pele. Realmente só fazendo o teste de coloração para saber quais são os shades, quais são os tons que fica melhor para você, tá bom? O ciclo cromático nada mais um próprio nome já diz, um ciclo que tem uma pizza dividida em 12 fatias, cada fatia representa uma cor. Temos um total de 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. Essas ferramentas foram criadas com o objetivo de facilitar a combinação de cores e criar harmonia entre elas. Além de ser usadas por designers, artistas, o círculo também é a parte fundamental na consultoria de imagem e estilo. Eu quero que vocês observem aqui no segundo círculo, tem a parte, tá vendo que o círculo, esse círculo está dividido no meio? De um lado são as cores frias, de outro lado são as cores quentes. Tem pessoas que ficam melhores com os tons quentes, que é ali o fundo mais misturado por amarelo, vai ser o laranja, vai ser o vermelho. Já do outro lado, tem outros tons de pele que vão ficar melhores com os tons azuis, roxo e um tom de verde. Todas as cartelas têm vários tons de cores, então não preocupa que, ai, Bárbara, né, o amarelo não fica bom para mim, mas vai ter um outro tom de amarelo, outro tom que vai ficar melhor para sua pele. Até aqui tudo bem? Ficamos claros como que tem a parte quente, a parte fria, tem as 12 fatias? Sim. Sim, perfeito. Vamos para a próxima. Como usar o ciclo cromático nos looks? O primeiro que nós vamos falar, meninas, é o monocromático. É super elegante. É muito, muito, assim, de todos os... Você fala assim, Bárbara, eu quero aparentar estar mais elegante no meu look. Monocromático é uma opção maravilhosa. Não só porque você vai aparentar estar mais elegante, porque são cores parecidas ou o mesmo tom, mas também porque quando você usa o monocromático, ele te alonga. Então, vai dar aquela impressão visual que você está com um corpo mais esbelto, tá? Você vai escolher uma das cores, uma dessas fatias, você vai escolher a fatia azul, ou a verde, ou a roxa, e você vai escolher nesse degradê. Tá vendo que tem um degradê? Tem o clarinho, tem o médio, tem o mais escuro. É aí que você vai escolher como que você quer montar seu look. Para o monocromático, tá bom? Eu dei o exemplo aqui da Kate. Eu dei o exemplo aqui da Kate, que ela escolheu tons de azul para usar. A blusa está tudo azul, porém são tons diferentes, certo? Você vai observar que as pessoas que trabalham nessa parte democrática, como o Royals, ou qualquer pessoa que trabalha em governo, eles têm uma tendência muito grande de usar cor azul marinho ou tons de azul. Porque esses tons de azul, principalmente o azul marinho, ele passa um ar de credibilidade. Tipo assim, você pode confiar em mim. Então, por isso você pode observar, a maioria dos políticos usam a cor azul. A maioria. Grande maioria. No caso aqui desse look monocromático da Kate, ela usou tons de azul. Isso é um look monocromático, que alonga e é muito elegante. Já aqui na segunda página, também é monocromático. Se preferir, pode usar a única tonalidade. E assim vale apostar em tecidos com texturas bem ricas, para não deixar o seu look, né, boring, monótono. Essa harmonia mais popular é praticamente a prova de erros. Suas vantagens: afina, alonga e deixa a produção instantaneamente elegante. Nesse caso aqui, eu coloquei a Kate novamente, porque ela não usou tons de vermelho, ela usou o mesmo tom da blusa, é vermelha, é o mesmo tom da saia, que ficou mega elegante. Ela colocou ali um escarpão, que também é uma peça muito elegante, que afina seu corpo. Já no segundo look, o mesmo tom do casaco, é o mesmo tom da saia, é a mesma cor da blusa. Então, ela escolheu uma cor e trabalhou. Esse também é o look monocromático. Então, o look monocromático, ou você vai escolher os tons de uma cor, né, os tons de azul, os tons de rosa, os tons de laranja, os tons de verde, ou você fala assim, Bárbara, eu não quero duas cores no meu look, eu quero uma cor só. Super válido. Continua sendo monocromático, tá bom?
Vamos aqui para o próximo. Harmonia em cores complementares. Gente, o que é complementar? Esse aqui já é o número 2, tá? O primeiro nós falamos que a gente só usa uma fatia ali da pizza e trabalha com todos os tons daquela fatia. Agora a gente vai para o número 2, que são cores complementares. Bárbara, o que é complementar? São cores que complementam aqui no ciclo cromático lá do outro lado. Então, você vai pegar uma cor aqui. Qual que é a cor que complementa lá do outro lado do círculo cromático? Por exemplo, no exemplo está o roxo e amarelo. Se você for girando o círculo, você vai achando qual a cor que complementa lá do outro lado. Aí você gira, eu vou dar um exemplo aqui. Qual que complementa aqui esse azul? Vai ser lá do outro lado o laranja. Ai, Bárbara, vamos pegar aqui outra cor. Qual que complementa o verde? Se eu quiser fazer um look com 2 cores, tá bom? Eu vou pegar aqui uma cor complementar desse verde, vai ser o roxo. Se você for usar a primeiro tom de verde lá da ponta, você vai usar o primeiro tom de roxo lá da outra ponta, para ficar em harmonia. Ai, Bárbara, eu quero usar aqui no meio, porque minha cartela de cores são tons lá do meio. Você vai pegar aqui do meio e vai pegar o roxinho do meio. Você continua girando. Então, complementar, cores complementares, nós chamamos as cores que estão do lado oposto do círculo. Esse mix inusitado traz originalidade e dinamismo para o seu look. Se você ainda tem medo, comece aos poucos, aproveitando para combinar os acessórios e pequenos detalhes no estilo. Esse estilo será elegante, criativo e moderno. Por exemplo, falei assim, Bárbara, eu quero usar 2 cores. Eu tenho uma blusa verde e não sei o que colocar no colar. Eu não quero colocar uma calça laranja, porque eu acho que eu vou ficar too much. Por exemplo, esses looks aqui delas, talvez você falou assim, Bárbara, eu acho muito. Talvez, né, esse vermelhão com esse verde, eu acho que ficou muito berrante. Então, o que você não pode? Você pode começar assim. Pode colocar uma cor básica, uma calça preta, por exemplo, ou uma calça bege, que essas são cores plain, né? São cores básicas. Você pode colocar um colar, gente. Por exemplo, roxo, em cima ali da blusa verde. Então, assim, não necessariamente você precisa usar a calça de uma cor, a blusa de outra, se você não estiver preparada para fazer uma coisa tão arriscada ainda que você não vai ficar confortável. Mas comece por acessórios. Coloca a blusa, vai lá no círculo cromático e veja o que combina com roxo. Qual que é a cor complementar lá do outro lado do roxo? Qual que é a cor complementar do verde? Você segue a seta, porque todos os círculos cromáticos têm seta. Tá vendo? Tem seta aqui, tem seta lá embaixo. Aí você gira. Você vai ver nas extremidades da seta. Vou dar um exemplo aqui, novamente, de cores complementares. Tá vendo aqui no círculo do lado esquerdo, o complementar do roxinho, lá do outro lado, vai ser amarelo. O look dessa mulher, da segunda foto, a foto do meio, tá exatamente, é um look complementar. Ela usou a cor roxa e o amarelo. Nossa, que interessante. Eu nunca ia imaginar que funcionava assim, porque às vezes eu vejo e falo, de onde eles tiraram essa combinação? Mas faz sentido agora. De onde que ela tirou essa ideia inusitada, assim, né? Então, e às vezes eu falei assim, nossa, fica bonito, mas eu não sei usar, ou eu não teria coragem, a gente não tem coragem de fazer uma coisa, às vezes porque a gente não tem conhecimento dessa coisa ainda. Mas depois você tem conhecimento de qualquer coisa na vida, você fala assim, eu me sinto uma pessoa mais confiante nesse momento, né? Aqui são cores complementares. Cores complementares são 2 cores, tá? É a cor que atravessa do outro lado, é a cor oposta. Você vai girando, aí, por exemplo, esse look, o primeiro, ela está usando um verde e um tom meio avermelhado, né? Está lá do outro lado. Agora, eu quero que vocês observem no terceiro look, é uma mulher mais clássica, elegante. E o que ela fez? Ela não quis usar as cores complementares na camisa e na calça. O que ela fez? Ela usou o verde, falou assim, poxa, eu tenho uma calça verde com a camisa branca, super elegante. O que eu posso colocar um pontinho de chamar atenção nesse look? Ela colocou a bolsa vermelha, porque se vocês observarem lá no círculo cromático do lado esquerdo, o vermelho atravessando lá do outro lado tem o verde. Tá vendo? Então, ela colocou só a bolsa como o ponto de atenção.
quer dizer, a bolsa e a calça que estão conversando entre si como cores complementares, e ela colocou ali a camisa branca, porque ela não queria usar uma terceira cor, por exemplo. A gente vai falar de terceira cor, de mais cores lá na frente, mas nesse caso aqui, são pessoas que querem usar duas cores. Então, elas usaram o método complementar, que é a cor lá do outro lado, a cor oposta do círculo cromático. Agora vai ficando mais difícil, vai ficando mais tricky essas combinações. Agora a gente vai falar número 3. São cores análogas, tá? Uma combinação harmônica, suave, refinada, que trabalha com suas cores vizinhas. Apenas, apesar de serem um pouco contrastantes entre si, o resultado fica bem alegre e bem interessante. Pessoas do estilo elegante, usa esse método, tá? Análogas. Pessoas que são modernas e criativas. Bárbara, o que é esse método? Desculpa. Análogas. Análogas são cores vizinhas. Então, quais são minhas cores vizinhas? Ou uma vizinha de um lado direito, ou a vizinha do lado esquerdo. O que a gente vai fazer? Você vai pegar o círculo cromático, tá? E você vai falar assim, Bárbara, qual que são as cores análogas? Eu quero usar 3 cores. Bárbara, hoje eu tô uma mulher assim, me sentindo, eu quero ficar mega colorida, bem criativa, mas eu quero usar as cores análogas. O que eu faço? Por exemplo, eu vou mostrar aqui na minha mão, não sei se vocês conseguem ver, a cor vizinha desse blazer que eu tô usando aqui, tá vendo? Ele é meio verde. Ele é verde. Se eu quisesse usar esse método análogo, o que eu ia fazer? Eu ia usar o azul, se eu quisesse usar 3 cores, eu usaria o azul, eu usaria o verde, se eu quisesse usar esse método. Mas eu não usei esse método. O método que eu usei foi outro. Eu coloquei o casaco e mantive o monocromático creme por baixo. Mas se eu quisesse, eu falei assim, poxa, eu não quero mais usar esse look aqui monocromático básico, eu quero estar mais criativa, mais alegre. O que eu ia fazer? Eu ia usar as cores análogas, que é a cor aqui do lado, a minha vizinha azul, e a outra cor verde, ela é análoga. E assim, gente, vocês vão girando o círculo cromático, até você achar a cor que você quer. Falar, ai, Bárbara, eu quero usar 3 cores hoje, e a cor que eu tenho, eu quero usar, vermelho. O que combina com vermelho? Fazer um look bem diferente. Vermelho tá aqui, do um lado tem laranja, do outro lado tem um roxinho. Dá para vocês verem aí pela câmera que eu estou segurando o círculo cromático na minha mão? Dá, eu tô vendo. Então, análogas é sempre as cores vizinhas, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Simplesmente você vai pegar o seu círculo cromático. O digital, que eu vou mostrar para vocês, gente, funciona da mesma forma, é só girando. Até no digital, você vai girando e vai vendo quais são suas cores vizinhas, se você quer usar 3 cores, tá? Análogas. Olha que look interessante de cores análogas aqui. Eu super achei esse look aqui maravilhoso. O primeiro aí, que é uma blusa rosa, né? E no análogo, gente, você não precisa pegar as 3 cores e usar, não. Você pode pegar só 2 cores também, tá bom? Por isso que é interessante esse universo de cores, porque quando você começa a estudar o círculo cromático, você vê que é infinita as combinações de cores. A gente não precisa ser uma pessoa limitada, porque é infinitas combinações. E ficam harmônicas. Nesse primeiro look aí, ficou o rosa com a calça vermelha, ela colocou um sapato ali rosa. São cores análogas, tá vendo? São cores vizinhas. Já no segundo look, também ficou muito harmônico, ela usou simplesmente 2 cores. O blazer azul, a saia azul e a blusa de dentro verde, os acessórios dela também verde. Tá vendo que tudo se conversa entre si? Esse do lado aqui, azul, do lado direito, você percebe que ela usou as cores da ponta. A mesma tonalidade, mesmo vibrant, aberto do azul, é o mesmo jeito da blusa. Se ela fosse mudar o tom do blazer dela para um clarinho, para esse azul bebezinho, aí ela teria que trocar a blusa. Ela ia colocar uma blusa mais para o verde bebê, porque o verde bebê tem que conversar com o azul bebê. Senão não fica combinando, tá? Então, a mesma shade, o mesmo tom do azul,
vai para o mesmo tom do verde. Até aí, tudo bem, meninas? Faz sentido? Sim, tá lindo. Tá lindo. Eu não sei se está acontecendo com a minha colega, Márcia, mas para mim, na minha cabeça tá vindo por exemplo, eu tenho uma calça pink, que eu só visto ela com preto ou com branco. Aí agora eu já tô pensando, eu tenho uma blusa vermelha, eu vou usar com essa calça pink agora. Tá vendo? Igual eu falei, é um universo infinito. Eu acho que nós não... Depois que você terminar essa aula aqui, meninas, não precisa ser pessoas limitadas, porque vocês vão ter informações para usar isso, tanto na vestimenta de vocês, ou, Bárbara, nossa, minha casa era tudo grey, tudo cinza. Agora eu coloquei cinza com amarelo com branco, coloquei azul com verde. A gente começa a trazer, porque a forma que nós nos vestimos, gente, a maioria de minhas clientes, quando eu vou na casa delas, eu faço video call, a forma que ela quer se apresentar para o mundo é o mesmo jeito da decoração da casa. É incrível. A minha casa também tem cinza, amarelo e branco. E a nossa decoração de casa, a tendência é de trazer para a roupa e vice-versa, porque é o gosto que você tem, né? Esse é o gosto pessoal. Você acaba trazendo, se você é uma pessoa elegante, da forma que se veste, sua casa vai ser elegante. Se é uma pessoa mais relaxing, aconchegante, a forma que você veste deve ser casual, provavelmente sua casa vai ser a mesma coisa, uma casa mais casual. Então, a gente sempre tem que estar alinhado o que a gente gosta e ter certeza que a gente está conseguindo entregar com muita clareza quem que nós somos, né? Então, até aqui tudo bem. Cores análogas, aqui é o número 3, tá bom? São as cores vizinhas. E agora que, quando você chegar em um nível que você está muito confidente de misturar uma cor só, que é aquele estilo mais elegante, que é o número 1 que nós falamos. Bárbara, eu estou super confortável agora, já aprendi a misturar 2 cores, que é aquelas cores que atravessam, né? Bárbara, estou bem confortável agora também de usar essas cores vizinhas aqui do círculo cromático, que também eu estou ficando mais confortável, porque quanto mais você vai aprendendo e praticando, mais ousada você vai ficar com as cores. Mas isso é baby step, passinho de bebê. Passinho de bebê, né? Hoje, normalmente, eu vejo as minhas clientes, elas vão ficando mais confidentes com o tempo. Que a gente chegou agora, que é o número 4, que é triade, como o nome já fala, tríade. Como o nome já fala, são a mistura de 3 cores ou mais, tá bom? De 3 para cima. Normalmente, vocês vão ver muitas pessoas fashionistas trabalhando no mundo da moda, que falam assim, nossa, que tanto de informação, mas tudo com muita harmonia, tá? As pessoas que trabalham, com certeza já estudaram, a grande maioria, então elas sabem, sim, as cores que elas estão misturando ali, né? São cores vibrantes, são cores ousadas e informais. Essas combinações misturam 3 ou mais cores que possuam a mesma distância entre si, dentro do círculo cromático. Por se tratar de uma harmonia que chama muita atenção, as fashionistas adoram usar essas combinações. Estilo de uma pessoa que usa essas cores. São pessoas criativas, modernas e dramáticas. Por que eu falo dramático? Na aula passada, nós falamos de todos esses estilos, né? O estilo dramático é aquelas pessoas que querem chamar atenção e não importa muito com a opinião de outras pessoas. Elas querem chamar... O main thing, o goal dela, eu quero chamar a atenção com minha personalidade da forma que eu estou me vestindo. Eu quero me destacar nesse ambiente. Então, são pessoas que vão brincar muito com cores, vão brincar muito. Elas são pessoas muito confidentes, são pessoas muito confiantes nela mesma. Então, elas brincam mesmo com as cores. Bárbara, mas como que eu faço essa combinação? Do lado esquerdo, como eu falei, o círculo cromático, ele gira, né, gente? Você vai girando e ele vai te dando as combinações de 3 cores. Então, você vai pegar esse triângulozinho. No caso aqui, na minha mão, eu vou te dar aqui um exemplo. Aqui está meu dedo aqui, na ponta é uma cor. Eu vou só dar um exemplo dessa cor, que é o vermelho. E essas 2 pontas aqui, está o amarelo e está o azul. Então, forma um triângulo. Forma um triângulo. Tá bom? Então, tem uma aqui, outra aqui, outra aqui. O seu digital, que eu vou dar o exemplo para vocês usarem,
vai ser exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mesma coisa que eu tô segurando aqui. Ai, Bárbara, quero usar 3 cores hoje. Tô uma mulher, assim, super mega ousada. Quero ser ousada mesmo. Ai, eu tenho uma blusa roxa. Eu tenho um blazer roxo. Eu quero usar 3 cores aqui. Aí você vai lá no roxo, tá vendo? A ponta da seta tá aqui em cima. Você pega essa outra cor aqui, que é a cor do meu blazer, esse azul aqui, um verde. Aí eu quero usar outro aqui, que vai ser esse tom aqui, ó. Um desses tons aqui amarelo. Tá vendo que aqui tem um triângulo. Sempre siga o triângulo dentro do círculo cromático, quando você estiver girando. Você vai lá na ponta. Ai, Bárbara, eu quero azul. Eu tenho uma blusa azul, eu quero fazer uma combinação com 3 cores. O que é que eu faço? O azul tá aqui na ponta, depois eu pego aqui o amarelo, depois eu pego aqui o vermelho. E assim eu vou. Você pensa na cor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, se eu quisesse fazer uma combinação analógica, que só são 2 cores. Não estou falando de 3 cores agora. Por exemplo, meu óculos aqui, gente, ele é vermelho, tá? Eu não estou usando ele agora porque meu colar, ele é muito pesado, ele é muito chunky. Você vai ver aqui, meu óculos já tem muita informação douradinha aqui e fica gritando, muita informação o óculos. Por exemplo, se eu quiser tirar o colar, né? Se eu tirar o colar aqui, tudo bem. Dá para usar esse vermelho, tá? E esse verde aqui. Aqui dentro, eles se combinam, porque eu já coloquei essa combinação. Né? Eu vou dar um exemplo. Ai, tô pensando aqui, ai, quero usar aquele blazer meu verde. Será que ele combina com o meu óculos vermelho? Ai, vamos checar? Aí você vai aqui, blazer verde, combina aqui com vermelho, e eu poderia usar ainda uma terceira cor aqui, gente. Eu poderia usar aqui um laranja, tá? Uma blusa laranja, se eu quisesse usar. Ou uma bolsa, uma blusa que não ia ficar legal, não. Mas eu poderia usar sim, se eu quisesse usar 3 cores, uma bolsa laranja. Mas hoje, eu posso ficar só com isso aqui, ó. Meu óculos, que está combinando com o meu blazer. Porém, eu tiraria este colar, porque é muita informação, não fica harmônico. Então, eu dei preferência hoje de não usar óculos e manter o meu colar. Mas eu poderia tirar o colar e usar o óculos vermelho, que essas 2 cores estariam, sim, conversando. Então, essas cores vale para tudo. Vale para acessório de bolsa. Ai, Bárbara, eu quero usar uma cor básica, mas eu queria um acessório fazendo diferença. Por exemplo, um vestido azul marinho. Você coloca um sapato vermelho, porque azul marinho são cores básicas, né? Ai, coloca uma bolsa amarela no azul marinho. Então, tem diversas combinações. Terminar de falar aqui das 3 cores. Vai girando e vai procurando quais são as combinações que tem para fazer. Esses looks aqui, olha que diferente, gente. O primeiro, que foi uma blusa roxa, né? Com uma calça laranja. Vamos procurar essa blusa roxa aqui? Assim, nossa, Bárbara, deixa eu ver se está fazendo sentido dessa mulher usar isso. Porque eu olhando assim, eu tô achando meio diferente. Ela tá com a blusa aqui roxa, aqui na ponta, tá vendo a seta. Depois ela veio aqui. Cadê roxo? Roxo. Foi isso que ela usou? Calma aí. Roxo, ela usou um desses tons aqui e pegou aqui, ó. E pegou o verde. A mesma coisa foi com o segundo, ela pegou o verdinho, o roxinho e ela foi girando. Por isso que faz sentido, principalmente se você ainda não está acostumada com círculo cromático, de fazer combinações sem pensar, gente, usa o círculo cromático para você ter certeza que o que você está fazendo está coerente e harmônico, tá bom? Ai, Bárbara falou para eu misturar tudo. Sim, mistura. Se você não sabe ainda de mente, sem pensar, sem precisar, até hoje, eu não sei todas as cores. Eu vou no círculo cromático, ou eu uso o meu, ou eu vou no digital e faço a combinação. Mas eu não vou sem critério. Coloquei 3, 4, 5 cores, não tem critério. Tem que ter critério. Por que tem que ter critério? Para ficar uma coisa harmônica. Se vocês quiserem ter como parâmetro de inspiração, a Victoria Beckham, como ela é, né, gente? Ela é uma fashionista, ela é uma designer, uma das melhores, em meu ponto de vista. Perceba as combinações que ela fez com as roupas dela, e que ela faz muito, tá?
ela usa muitíssimo, muitíssimo. Você pode dar um Google, você pode ir no Pinterest, se você quiser praticar o seu olhar em questão de cores, a Vitória, ela é um ponto de referência muito bom para começar. Eu sempre falo, nós não temos que copiar as pessoas, mas pessoas, por exemplo, a Vitória Becker é minha inspiração, né? É uma mulher com muito bom gosto. Então, assim, não copie, mas se inspire nas pessoas, para você ter o seu ponto de partida. Aqui, as combinações dela, quando você olha para ela, fala assim, nossa, Bárbara, que coisa diferente, essa calça laranja com essa blusa azul. E olha para você observar, a tonalidade da blusa azul com a laranja estão conversando. Eles estão ali no mesmo nível do círculo. Se for lá no vermelho com a calça amarela, você pode perceber que o vermelho da blusa dela é mais aberto. Também a calça é um tom mais aberto. É bem vibrante. A bolsa dela verde é vibrante. Estão todos conversando entre si. É tudo vibrante. Já ali ela foi mais ali para o outono. A última foto dela, a quarta foto dela, que é uma blusa roxa, a blusa roxa com esse verde, com a calça de veludo, a bolsa, esse vinho escuro, provavelmente esse look dela deve ser de outono, inverno. Então, assim, ela usou o mesmo nível ali, né, dos tons do círculo cromático para ficar em harmonia. Tudo bem? Por exemplo, se ela colocasse aí uma blusa essa calça amarela muito vibrante, com a blusa com a blusa azul, já não ia dar certo. Porque tá um azul bebezinho, que é um tom médio ali, a claro, com a calça muito vibrante. Tem que ficar na mesma tonalização. Se é vibrante, se é tons pastéis, tons bebês com tom bebê, se for tons escuros com tons mais escuros, para ficar com harmonia melhor, tá? Dica extra, agora que você já sabe como usar o círculo cromático nos looks, nem todas as cores favorecem a nossa pele. Cabelo, olhos impactam diretamente na percepção da cor. Por isso, é muito importante descobrir qual é sua cartela de cores, tá bom? As cores como preto, branco, azul escuro, cinza médio, são consideradas neutras. Elas podem servir de base para combinar com outras cores no círculo cromático. Vale ressaltar que as cores preta e branca, por exemplo, não fica bem em todos os tons de pele, mas elas podem ser substituídas por cores como chumbo ou off-white. Muitas pessoas ficam confusas o que é off-white, tá? Off-white é a cor da minha blusa que eu estou usando. Inclusive, a calça que eu estou, que vocês não podem ver, é off-white também. Porque a cor branca, gente, não fica bem no meu tom de pele. O que eu posso substituir, que fica melhor para o meu tom de pele, que é mais gold, é esse off-white, que ele parece o branco, mas não é. Fazendo o teste de coloração, você irá saber quais são as cores que mais favorecem o seu tom de pele, tá? O teste de coloração pessoal eu faço pessoalmente, tá? Aqui no meu estúdio. Esse é o valor, que é 130 pounds. Isso é incluso a sua cartela de cores. Tá vendo que eu estou segurando aqui uma cartela na mão com essa cliente minha? Isso aqui é a cartela de cores que você leva para casa. E também você recebe por e-mail um dossiê completo, onde que você vai ver todas as combinações de roupas que ficam bom para o seu tom de pele, tá? E também todos os tons de cabelo que fica bom para você. Todos os tons de maquiagem, muitas pessoas, por exemplo, na minha paleta de cores eu não tenho preto. Preto é uma cor que fica muito pesada para mim, tá? Não tem preto. Eu tenho outras cores que eu posso substituir, que não é preto. Então, assim, Bárbara, eu vou parar de usar preto. Eu amo preto, Bárbara. Na minha cartela não vai ter preto. Gente, não é parar de usar cor nenhuma. Inclusive, eu uso preto. Porém, eu uso preto com sabedoria. Se eu usar um blazer preto e ele não está na minha cartela de cores, o que é que eu vou fazer? A minha blusa debaixou, eu vou usar uma blusa que está na minha cartela, que é uma cor que me favorece, que é uma cor que não vai me deixar mais velha, que não vai dar evidência na minha olheira, que não vai dar marca das espinhas, porque quando você usa as cores que não te favorecem, te deixa cansada, te deixa pálida, dá mais evidência na rosácea ou no melasma, né? Quando eu coloco preto, ele dá uma ênfase muito grande na minha olheira e me deixa com ar de cansada e mais velha.
E eu acho que a maioria das mulheres não querem aparentar que está mais cansada, mais velha ou pálida, etc, né? Então, por isso que é muito importante saber quais são as cores que te favorecem. E não acho que as pessoas têm que parar de usar nenhuma cor se ela gosta, principalmente uma cor preta, que é uma cor muito básica. Mas aí você vai começar a usar com sabedoria. Por exemplo, quando eu estou usando um blazer preto, aí eu vou colocar um colar dourado, eu vou colocar um brinco dourado, tá? Eu vou colocar uma blusa que me favorece, que esteja na minha cartela, porque isso vai ressaltar a minha beleza. Então, eu vou dar um equilíbrio de cores para eu não ficar muito pesada. Agora, muito dificilmente você vai me ver usando só preto, sem nenhum acessório dourado. Porque o dourado, por exemplo, ele me favorece mais do que o prata. Ele me dá mais luz para a minha pele. Então, tem que saber, sim, qual que é a sua paleta de cores. Esse teste, gente, demora, em média, de 1h30, 2 horas aqui no meu estúdio. É bem relaxing. E você leva a sua cartelinha e depois eu mando por e-mail o seu dossiê. Porque quando você tiver dúvida, você vai no cabeleireiro, fala assim, olha, as tons que fica bom em mim é esse aqui, eu já fiz meu teste de coloração. Ou você for uma profissional para fazer sua make-up, e você já sabe a sua paleta de cores de make-up, fala assim, olha, por favor, por gentileza, tinha que você aplicar no meu rosto qualquer um desses tons, porque eu já fiz um teste e o preto, por exemplo, não fica legal para o meu olho. Então, não faz aquele esfumaçado que eu vou ficar parecendo uma bruxa, porque o preto não me favorece. E eu acho engraçado, lógico que a gente tem que falar com muita educação, né, gente, porque todos eles são profissionais, mas eu já